Olá, colegas! Hoje falaremos de conceitos. Um conceito básico, fundamental em eletricidade e eletrônica é o curto-circuito. Hoje vamos entender o que é o curto-circuito. Noção fundamental para reparar os smartphones. Então, se você quer entender, aprender um pouco mais sobre curto-circuito, assista essa videoaula na íntegra. Vamos lá então para a definição principal. Na eletrônica básica, nós estudamos e percebemos e entendemos que as baterias possuem terminais, polos. Então, uma bateria convencional de um carro, por exemplo, eu tenho o polo positivo, onde eu tenho prótons, e o polo negativo, onde eu tenho os elétrons. E existe um fluxo de corrente no circuito, no load, na carga. Eu vou colocar uma carga nessa bateria e vai fluir o elétron nos terminais, nos fios, vai passar pelo load, por exemplo, uma lâmpada, vai acender a lâmpada e o elétron vai combinar com o próton. Quando todos os elétrons combinarem com os prótons, a bateria vai descarregar. E eu preciso depois injetar elétrons na bateria para que ela tenha carga novamente. Então, a diferença de potencial é chamado tensão elétrica. O fluxo de elétrons é chamado corrente elétrica. O que é um curto-circuito? Bem, curto-circuito é um movimento inesperado. Por que inesperado? A bateria não foi projetada para isso. Então, o curto-circuito é um movimento de elétrons inesperado através de um condutor de baixa resistência. Ou seja, quando eu fecho um terminal negativo com um positivo através de um fio condutor, ele tem baixa resistência, eu estou fechando um curto-circuito. Vai sair bilhões de elétrons e ligar ao positivo ao mesmo tempo. Isso vai causar aquecimento, explosão, deriva térmica, vai danificar seu circuito, queimar sua placa inteira. Então, curto, eu nunca devo deixar o equipamento em curto. Se eu tiver uma placa em curto-circuito, diminua a tensão para que flui, o fluxo de elétrons seja o mínimo possível. Acima de 150 mA, eu já consigo congelar essa placa e descobrir o curto-circuito. Então, atenção, quando eu tiver um smartphone com alto consumo de corrente, um curto-circuito, eu diminuo a tensão, visando diminuir a corrente e congelo a placa para descobrir onde está o curto. Esse é o curto primário. Vamos lá, a gente sabe que as baterias dos smartphones possuem 3, 4 terminais. Então eu tenho positivo, onde eu tenho prótons, BSI, onde eu tenho Battery Size Indicator, tipo, número de série, quantidade de ciclos, Battery Temp e o Ground, que é o negativo. Eu tenho os 4 terminais, positivo, BSI, Btemp e Ground, que é o negativo. O curto-circuito é um movimento inesperado de elétrons através de um condutor de baixa resistência, do negativo para o positivo. Então, quando eu fecho diretamente um contato positivo com negativo, eu fecho um curto-circuito. E isso é catastrófico. Então, eu vou colocar um slide aqui para a gente aprofundar um pouco mais nisso e entender melhor. Curto-circuito. O curto-circuito, curto, é qualquer parte do circuito que apresente resistência extremamente baixa em relação à alimentação. Baixa resistência, livre fluxo de elétrons, ou seja, vai abrir a porteira para os elétrons encontrarem com os prótons e fazer o casamento da ligação eletrônica. Então, gente, quando existe um curto-circuito, uma alta corrente passará nessa parte, provocando um aquecimento, explosão, danificar, deriva térmica e por aí vai. Supondo que um fio condutor na ponta A, na figura, entre em contato acidentalmente com o ponto B. Então, olha só, vou pegar um fio, colocar na ponta A e ligar na ponta B. No slide a seguir. Então, vamos ver aqui, ó. Então, aí eu tenho um circuito elétrico, onde está tudo normal. Eu vou pegar um fio e encostar do A para o B. A ligação é em paralelo, tá vendo aqui? Então eu tenho positivo da bateria, na lâmpada 1, na lâmpada 2, na lâmpada 3. Negativo na lâmpada 1, na lâmpada 2, na lâmpada 3. É uma ligação em paralelo. Se por um acaso alguém pegar um fio, ligar do ponto A ao ponto B aqui, ó, o que vai acontecer? Vai sair um movimento de elétrons inesperado, altíssimo, de um lado para o outro e vai ligar ao positivo. Vai sair elétrons aqui
e vai ligar o positivo, sem resistência. E isso vai causar a deriva de todas as trilhas. A explosão vai pegar fogo, né? Então, um curto-circuito nunca é algo que a gente quer num circuito eletrônico. Quando eu tenho um curto-circuito, toda a corrente vai para aquele ponto. Você pode observar que as lâmpadas vão apagar. Então aqui, ó, as lâmpadas estão acesas. Entrou o curto, as lâmpadas se apagam e a corrente vai fluir para onde? Somente para o curto. Por quê? O elétron sempre procura o caminho mais fácil. Então, quando você tem um smartphone que está com um curto total, que é igual esse aqui, esse é um curto total, ele não vai ligar. Enquanto você não descobrir esse curto, resolver esse curto, não vai sobrar corrente para energizar as lâmpadas. Agora, se eu tenho um curto parcial, o que é um curto parcial? É um componente que entrou em fuga. Por exemplo, um curto total, a resistência é igual ou próxima a 0 ohms. Um curto parcial, o componente está com resistência de 100 ohms, por exemplo. Ele não entrou em curto 100%. Então, um capacitor cerâmico, por exemplo, o aparelho caiu na água, o capacitor cerâmico teve contato com o líquido, mudou a sua característica e ele deu uma fuga no capacitor. E ele está dando 100 ohms. Então, ele não está um curto total. Um curto parcial, que é isso aí, vai permitir que o circuito ligue, mas não vai carregar a bateria direito. Você vai colocar para carregar, a corrente nunca vai carregar a bateria, porque existe um alto consumo no circuito. A bateria não vai durar nada, pode não funcionar parte do circuito, não tem diferença em curto total, curto parcial, curto primário, curto secundário. Vamos falar um pouco disso, sobre curto total, curto parcial, curto primário, curto secundário, já. Então, pessoal, já que a gente entendeu um pouco sobre o conceito básico do curto, nós vamos demonstrar aqui agora o curto principal e o curto secundário. Nesse fluxograma de alimentação do Power Manager, eu tenho a bateria com 3 terminais. Ela provê a tensão, VCC, BSI, que é o Battery Size, e o Ground, que é o negativo. O negativo está ligado no Power Manager. O positivo também está ligado no Power Manager e em outros circuitos. Afinal, eu não tenho só um regulador, eu não tenho só um Power Manager. Eu tenho vários reguladores primários ligados no positivo da bateria. Então aí o que é o curto primário? É o curto de algum dos componentes discretos ou semicondutores ligados na linha main. Então essa linha aqui, chama linha main, linha principal, PP_VCC main, ou tensão da bateria principal. Qualquer componente ligado em paralelo com a linha principal pode entrar em curto e causar um curto primário. Agora, o que é o curto secundário? O curto secundário é aquele curto que provê da saída de um regulador. Por exemplo, o Power Manager pega a tensão da bateria, usa o conversor up ou down para regular a tensão acima ou inferior à tensão VBAT e distribui para vários circuitos. Áudio, câmera frontal, campainha, amplificador de microfone, touchscreen, CI de giroscópio, para vários blocos do circuito, o Power Manager provê tensões VREG, tensões reguladas. Se algum desses componentes que estão em paralelo com a alimentação secundária entrar em curto-circuito, isso chama curto secundário. O curto secundário vai afetar também a energização. Por quê? Ele vai forçar o Power Manager, que vai forçar toda a corrente. Então, um curto secundário também é complexo. O curto primário, o movimento de elétrons é direto da bateria. Tem um curto no positivo e negativo da bateria, em paralelo. O curto secundário é um curto em paralelo com a alimentação do componente primário, que recebe a tensão da bateria e regula. Ambos os curtos são complexos e existem características diferentes. Por exemplo, o curto secundário só vai ter, em alguns casos, quando o aparelho é energizado, quando apertar power. O curto primário vai consumir direto, quando você conectar o terminal de bateria no aparelho. O curto secundário não, quando você dá um start no Power Manager. Aí vai aparecer o curto secundário. Então existem essas diferenças. Então, pessoal, continuando o nosso vídeo sobre o curto-circuito, agora falaremos dos conceitos básicos no diagrama em blocos do iPhone 6. Nesse diagrama em blocos, nós temos as principais ligações elétricas com o setor de entrada da bateria,
com o setor primário de alimentação e secundário de alimentação. Vamos definir então agora uns conceitos importantes de curto total, curto parcial e fuga. Vou dar um zoom aqui no nosso diagrama para ele ficar melhor. E esse diagrama, em modo eletrônico, vai estar disponível para os alunos EAD no canal do treinamento EAD iDevice Avançado. Então vamos lá, partir para a análise detalhada do curto-circuito total. É o primeiro ponto nosso a ser verificado. O que é um curto total? Conecte o cabo de alimentação de iDevice na fonte, conecte-o na placa e o consumo de corrente já é alto, independente de pressionar a tecla Power. Esse é chamado curto total, consome corrente direto e alta corrente. O que é um curto total? Consumo de corrente elevado. Esse consumo elevado pode atingir o máximo da sua fonte, então muito cuidado, porque se sua proteção da fonte estiver no máximo, a corrente será o pico de corrente. E num aparelho com defeito de curto total, não importa energizar no início, eu posso diminuir a tensão para que a corrente fique baixa. Baixa quanto? Em média 400 mA. Então, curto total, eu devo dosar isso para não forçar mais ainda o meu aparelho. Conectei na fonte, deu curto total, diminui a tensão, diminui a proteção de corrente e vamos partir para a análise. Análise de curto total. Segue então a nossa videoaula. Estamos de volta então agora com o diagrama em blocos com um zoom na câmera. Nós vamos entender o primeiro ponto importante aqui, é o conector de bateria, aonde provê a corrente principal. Então aqui eu tenho o J2325. O que é o J2325? É o conector de bateria com os seus três terminais, positivo, BSW e negativo. Então eu tenho aqui os três terminais do J2523. O que o J2523 faz? Prover a tensão chamada PP_BAT-VCC. Então ele provê uma tensão de 4.2 volts nessa malha aqui. Essa tensão chamada PP_BAT-VCC será filtrada por vários capacitores. Então eu tenho vários capacitores de filtro aqui. Essa tensão será fornecida para vários componentes. Por exemplo, o 1401, que é o Tigres, Q1403, que é o transistor FET chaveador, o 1900, que é o driver do Vibracal. O que é driver? É aquele componente que aciona através de um comando de enable o Vibracal. Eu tenho o amplificador de campainha, o 1601. Eu tenho o CI de RF, outro CI de RF e o PA de RF 2G. Então essa malha aqui, ó, é chamada malha PP_BAT-VCC, é a malha da bateria, onde tem 4.2 nela. Então eu tenho aqui nesse ponto 4.2, 4.2, 4.2, 4.2, 4.2, 4.2, 4.2, 4.2. Essa malha aqui de alimentação PP_BAT-VCC recebe a corrente direto da bateria ao conectar. Isso não quer dizer que eles estão energizados. A corrente está presente, mas falta ainda o pulso de enable para ele ativar. Então, quando eu conecto a bateria no meu aparelho, ele não liga e esquenta, isso quer dizer que existe um curto-circuito. Eu vou desmontar meu aparelho, colocar na fonte de alimentação, conectar o cabo especial para energizar o aparelho. A hora que eu conecto o cabo, o consumo é altíssimo. O que quer dizer? Existe um curto total. O que é um curto total? É um curto em algum dos componentes que recebem VBAT direto. Isso é chamado curto total. Então, por exemplo, se o meu U1900, que é o driver do Vibracal, entrar em curto-circuito, ele vai forçar toda a corrente que entra aqui para o terra. Vai sobrar a corrente para ligar o aparelho? Não vai. Então a corrente sempre procura o caminho mais fácil. Se o U1900 entrar em curto, toda a corrente que vier aqui vai ser fornecida para ele por terra. E a malha toda vai esquentar e o aparelho não vai ligar. Então o que é o curto total? Quando algum desses componentes que recebem essa malha, desses circuitos integrados que recebem VBAT direto na malha, estão com resistência baixa para o terra. Eles entram em curto-circuito, forçando toda a corrente para o negativo. Como que eu faço para resolver esse curto total? Congelo a placa, especificamente esses componentes, e verifico qual deles vai esquentar primeiro, o efeito Joule, ou com a câmara térmica, ou com um congelante específico. Eu consigo ver qual dos componentes está em curto. Ou eu posso eliminá-los. Eliminá-los como? A gente tem várias bobinas em série com as alimentações. Eu posso desconectá-las, isolando-se assim os blocos.
Tira a bobina, veja se ele continua o alto consumo. Não continua o alto consumo, é aquele bloco. Então a gente consegue no curto total identificar o componente facilmente em curto. Basta saber o percurso da corrente inicial. Isso quer dizer aqui que todos os componentes que estão nesse bloco aqui, ó, recebem VBAT direto. Existindo um curto total, obviamente serão eles os suspeitos do curto, pois eles recebem VBAT diretamente, ok? Então esse é o curto total. Então agora vamos partir para a análise do curto primário. O que é o curto primário? A gente consegue ver que existe um FET chaveador, que é o Q1403. Esse FET aqui vai chavear através do Tigris e através do Tristar 2 toda a corrente primária para alimentar grande parte do circuito. Então, o Q1403 é o FET de chaveamento. Então, se eu conseguir observar aqui, ó, eu tenho aqui, ó, PP, BAT, VCC no dreno dele. Quando vem um pulso de enable no gate, ele vai fechar o dreno com o substrato e a corrente PP, BAT, VCC vai partir e se chamar PP, VCC main e vai alimentar toda a malha primária, que estão os Power Manager do AP e o Power Manager da Baseband. Então, quando eu ativo lá o Power On, o 1403 vai chavear o dreno com substrato e vai alimentar toda essa malha primária aqui, ó. Essa malha primária alimenta o Tigris, alimenta o Power Manager do AP, alimenta o U1503, alimenta o estroboscópio, alimenta o U0900, que é o CI de áudio, alimenta vários blocos do circuito e alimenta o Power Manager de RF também. Alimenta outros circuitos, alimenta o LCD, o backlight do LCD, o regulador da câmera frontal. Então a malha primária aqui, ó, é fundamental. Então coloca o aparelho na fonte de alimentação, não consome nada, que é o normal. Ótimo. Pressiona o power, o consumo é alto, ele não liga. Onde está o nosso curto? Está o curto total na parte inicial? Não. Desligado, sem pressionar power, ele não consome nada. Ao energizar a tecla power, o consumo é altíssimo, ele não liga? Quem que é? A malha primária. Então a gente consegue identificar assim, tendo o diagrama em blocos, onde está o nosso curto-circuito. De novo, coloquei na fonte, não consumiu nada. Ótimo. Pressionei power, não ligou e o consumo foi altíssimo. Onde está o nosso curto? Depois do FET Q1403 para frente. Eu vou congelar a placa, o Q1403 vai esquentar? Claro. Vai ser ele o curto? Provavelmente não. Alguns dos componentes que recebem a tensão PP, VCC main estão em curto e obviamente é feito em cascata, vai fazer com que ele esquente. Então fique muito atento nisso. A tensão PP bate VCC, depois de chaveado, pressionado power, vai transformar em PP VCC main e vai alimentar a malha primária. E vários outros componentes recebem a alimentação da malha primária. Então tem o Power Manager do AP, o U1503, o U1602, CI de áudio, para o Power Manager de RF, vários outros componentes recebem a alimentação primária. Ótimo, então é isso. Tem um curto-circuito ao pressionar power. Vou congelar a placa nesses componentes que recebem a alimentação primária e vou ficar atento neles qual está aquecendo, ok? Então vamos agora para a malha secundária. Positivo da bateria, malha primária e malha secundária. O que é a malha secundária? É aquela malha que fornece as tensões do Power Manager. O Power Manager recebe do Q1403, o Q1403 recebe da bateria e o Power Manager provê para CPU, para GPU, para RAM e o Power Manager de RF provê para CPU de RF. Essa aqui é a malha secundária. A malha secundária é onde o Power Managers irão alimentar todo o circuito, o Power Manager do AP e o Power Manager do RF. Então, por exemplo, pessoal, vamos analisar aqui a malha secundária, a saída do Power Manager U1202. Eu tenho uma saída aqui nos conversores bulk, eu tenho lá uma saída chamada PP_CPU de 1 volt. Vamos supor que o capacitor C1290, que filtra essa linha aqui, são vários, ele entrou em curto-circuito. Ele fechou o positivo com o terra. Ou seja, esse curto vai ser tão grande, porque a corrente aqui é tão alta, que não vai deixar energizar o aparelho, vai aquecer o Power Manager, vai aquecer essa linha de alimentação, vai aquecer o Q1403. Aí você vai lá, congela a placa, usa a câmara térmica, vê que o Power Manager está esquentando, é o Power Manager. Você vai lá e troca o Power Manager. Mas não é o Power Manager. É o capacitor C1290 que está em curto, que forçou o Power Manager. Então tem que ter muito cuidado na análise de curto. A malha secundária, a malha primária, a malha principal, lá total, eu tenho que ter muita atenção. Muitas vezes o resultado do curto não é aquele exibido na imagem térmica ou no descongelamento pelo efeito Joule.
Às vezes eu tenho um componente na saída aqui, um simples capacitor cerâmico que está em curto, está fazendo um efeito em cascata em tudo. Então esse foi um pequeno exemplo. Power Manager de RF, o exemplo número 2. Aí eu peguei aqui uma tensão de CD qualquer do Power Manager, por exemplo, VREG SMPS2. Aí tem um capacitor de filtro aqui, o C3227 em paralelo, ele entrou em curto. Quando eu ligar o aparelho, ele vai ligar? Não, vai ter um alto consumo. Por quê? O capacitor C3237 está em curto, vai forçar o Power Manager de RF, vai forçar o Q1403 e não vou deixar o aparelho ligar. Então eu vou troca o Power Manager de RF. Resolveu o problema? Não. Era o capacitor C3237 em curto. Então eu tenho que estar muito atento nisso. Agora, nós vamos falar da fuga. O que é fuga? Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui do C3237 em curto, o aparelho não ligou, mas pode existir um sintoma diferente chamado fuga. Então, por exemplo, se o meu capacitor C3237 entrou em fuga, que é muito comum a fuga causada por um agente externo, por exemplo, o aparelho caiu na água, e os conectores de fone do ouvido do iPhone estão na parte de baixo, exatamente a parte da baseband. Então é muito comum aqui na baseband apagar a firmware do modem, dar alguma falha de software, porque molhou essa parte daqui, algum componente está em fuga ou está em curto, o meu aparelho não vai ligar ou não vai alimentar a CPU corretamente. Então, por exemplo, se o meu capacitor C3237, por um contato com o líquido, ele entrou em fuga, o que é fuga? Por exemplo, ele está se comportando como um resistor de 100 ohms. Então a corrente que vier para cá, a tensão de 1.25 volts, em vez de alimentar a CPU de RF, vai ser desviada para o terra, porque ele virou como se fosse um resistor. Ele vai mandar essa corrente para o terra, e a corrente sempre procura o caminho mais fácil. Qual que vai ser o resultado? A corrente que está aqui vai cair. Em vez de ter 1.25 volts, vai cair consideravelmente a tensão devido à fuga do capacitor. Qual que vai ser o resultado do aparelho? Ele pode funcionar? Pode. Pode funcionar parcialmente? Pode. Mas o que vai acontecer? O consumo de corrente será maior. Então, por exemplo, qual que é esse sintoma na fonte? Coloquei o cabo de alimentação no conector de bateria. Não pressionei power, o consumo é zero. Claro, eu tenho uma fuga aqui, mas não foi alimentada a malha primária ainda, nem a secundária. Então, meu consumo será zero. Então meu aparelho não tem defeito. Não, tem sim, tem fuga de corrente. Pressionei power, o consumo foi alto, mas ele ligou. Tá ótimo, ele está ligando com alto consumo. Por que ele está ligando com alto consumo? Porque existe uma fuga no capacitor C3237. Essa fuga não é tão baixa. Por quê? Se fosse uma fuga muito alta, seria um curto. Mas é uma fuga, igual eu falei, ele vai se comportar como resistor e vai dar fuga de corrente. A corrente que vai vir para cá de 1.5 volts não vai alimentar a CPU corretamente. E seu aparelho não vai ligar corretamente, vai esquentar demais, vai drenar a bateria muito rápido. Então tem que ficar muito atento nisso. Com a fuga de corrente, às vezes engana a gente. E eu vou ter que identificar essa fuga com muita precisão. Como que eu faço para identificar a fuga? Primeiro, eu tenho que isolar onde está esse alto consumo. Como que eu faço isso? Vou ter que medir todas as tensões de alimentação. Então, com esse diagrama em blocos é tranquilo, eu consigo verificar elas. A que estiver alterada, existe uma fuga de corrente ali. Às vezes a fuga é muito pequena, eu não consigo congelar e ver o componente, ele não está aquecendo muito. Então, eu vou ter que fazer isso aí na unha mesmo, medindo a tensão. E essa fuga também pode se comportar na entrada direto. Então, por exemplo, eu tenho vários capacitores aqui. Por exemplo, o C2560, ele está em paralelo com o conector de bateria. Por um agente externo como água, por exemplo, como eu já falei, ele entrou em fuga. Ele está se comportando como um resistor de 20 ohms, por exemplo. Quando eu conectar a bateria, vai existir um consumo alto na minha placa, mesmo sem apertar power. E ele está com fuga. Só que essa fuga aqui não vai ser suficiente para deixar ele não energizar. A hora que eu apertei power, o aparelho vai ligar. Aí o aparelho funciona e a bateria não dura nada. Aí o cliente chega para você, a bateria dura só meio-dia. Você vai, troca a bateria e não mede o consumo de corrente. O que vai acontecer? Vai voltar e trocar 250 baterias. Por quê? Existe uma fuga de corrente aqui que você não mediu. Coloco para carregar meu aparelho, ele vai carregar a bateria? Não, porque existe uma fuga de corrente aqui. A corrente que entra aqui, pelo Tristar 2, pelo Tigres, não vai ser suficiente para carregar a bateria, porque está tendo fuga de corrente. Então tem que ficar muito atento nisso, ok? Os sintomas podem ser diversos, mas a profilaxia é uma só. Então fiquem ligados aí ao nosso diagrama em blocos do iPhone 6.